Seguinte, Hyper, como você já sabe, atualmente eu comecei a ler Bach. Eu já tinha visto um pouco do anime, né? Da segunda temporada. Da segunda temporada. Só que eu nunca tinha chego a realmente ler Bach. E Bach tem uma história muito boa. Tem uma história muito interessante e uma arte que é bizarramente bem feita. É um exagero nos corpos muito legal. E já que a gente já tá falando sobre. Já que eu estou lendo Bach e tem um vídeo do Eric Arten, que é um canal que a gente não vê faz tempo, falando sobre a evolução da arte de Bach. Que imagem de começo, não é mesmo? Vamos ver. Vamos ver um pouquinho sobre. Baki é um mangá excêntrico, feito por um mangaka excêntrico e com um estilo de arte ainda mais excêntrico. Cara, se eu não me engano, eu posso estar passando desinformação agora. Mas se eu não me engano, a autora de Beastars é filha do autor de Bach. Se eu não estou enganado, tá? Eu acho que eu vi isso em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Então, posso estar claramente passando uma desinformação e indo dormir tranquilamente depois Eu disso. confesso pra vocês, na primeira vez que eu bati o olho em uma página desse mangá, eu rachei o bico. Pensa nos personagens que sua desgraça. O bagulho parece um barangaverso, só que de homem, tá ligado? Eu, na minha ignorância, achava que isso era um indício de que o mangá era muito porcamente ilustrado. Mas eu estava errado. Baki é o tipo de obra que, se você for turista e pegar uma imagem fora de contexto, assim como eu peguei, pode acabar achando uma tosqueira danada. Mas vai por mim, meu bruxo, o bagulho é do bom. Você pode até... Mais bizarro que Jojo? Pior que eu não sei. Jojo é uma obra que. Os únicos contatos que eu tive com Jojo é memes que o pessoal posta e memes que o pessoal posta. Jojo é uma obra que, não ironicamente, nunca me deu interesse algum de ler. Claro, um dia pretendo ler Jojo. É interessante você ler, buscar ler coisas que não te interessam, porque algo nelas pode chamar a atenção, mas até o momento não é o não gostar momento. do estilo artístico, mas você tem que admitir que esse cara sabe muito bem o que ele tá desenhando. Tipo, olha pra essas ilustrações, olha o peso e o impacto que ele consegue representar em cada uma delas. Isso é coisa de mangaka tieresse, meu bruxo. E querendo ou não, parte do que torna Baki tão único é justamente esse estilo de desenho distinto que o autor tem. É um visual tão único que é facilmente reconhecido por qualquer um. Mas se voltarmos um pouco no tempo, notamos o quão absurdamente diferente era esse estilo de arte. Alguns personagens pareciam literalmente outra pessoa. Nós vamos comentar sobre algumas mudanças de traço que essa obra sofreu com o passar do tempo. Porém, antes de começar, eu quero dar um recadinho super rápido. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a Shonen West, uma plataforma de mangás digitais, só que com foco em obras nacionais e que tem o apoio de muita gente de peso. O pessoal do projeto gostou bastante do vídeo que eu fiz e me perguntaram se eu não queria fazer parte do time de apoiadores deles, que já conta com muito Olha canalista, só! Ativando, Mangake, Crass Conversa, dentre muitos outros. Eu acabei aceitando, pois realmente achei um projeto bem sério e com chances de dar bons frutos no futuro. Sempre que possível eu vou estar dando uma força aí pros... Pior que fazem bastante edit Chad do Prota. Cara, se tem um bagulho que eu tenho agonia é edit. Não ironicamente, uma vez eu estava vendo um vídeo que eu estava curtindo muito. Eu abri meu YouTube e do nada abriu no YouTube Shorts. Pensei, ok. Só que o conteúdo que tava falando ali me interessou. Falei, ok, vamos ver até o final. Do nada, uma edit. Eu derrubei meu celular no chão. Edit algo maligno, sabe? Porque tudo que eu esperava foi destruído, porque era uma edit no final. pra ajudar o projeto deles a crescer mais, né? E é um trampo voluntário, eu não tô sendo pago pra puxar o saco deles não. Eu posso porque eu quero muito que essa iniciativa dê certo aqui no Brasil, sabe? Então se você se interessa por obras nacionais, depois que você terminar esse vídeo, dá um pulinho lá no Instagram pra seguir eles, pois nos próximos dias eles vão estar revelando umas novidades absurdas no bruxo. Quando eles me contaram as coisas que eles estão planejando pra esse ano, a minha reação foi só uma. Agora bora voltar um pouquinho no tempo. O ano era 1991. Keisuke Tagaki mete o pé na porta e publica na Weekly Shonen Champion um dos mangás com a arte mais pirada que eu pude conhecer. Porém, por incrível que pareça, a arte nesse início ela é bem
normal. Sim. Grande parte dos personagens são desenhados com uma anatomia até que bem acurada. Eles ainda são desenhados de uma forma bem musculosa e parruda, afinal de contas é um mangá de artes marciais, você não vai meter um cara com o shape do Kirito aqui, mas a anatomia dos personagens nem se compara ao nível de bizarrice que ela vai chegar em breve. Dá pra dizer que apesar de musculosos, os personagens não eram apresentados de uma forma tão definida e detalhada. No estilo moderno, eles são tão trincados que fica ali perto dos 4% de gordura corporal. Em quesito de arte final, a coisa aqui era bem basicona. O sombreamento e detalhes de luz nos músculos, que é uma marca registrada na luta pai e filho, é quase inexistente nessa primeira parte do mangá. Então, é muito diferente. Parecem mais chapados. Não chapado nesse sentido, tá mais pra esse aqui. Nessa fase, os rostos também são menos deformados e mantêm proporções mais convencionais. Apesar de que podemos ver que o Itagaki já tinha ali as suas próprias particularidades no traço, com uma forma bem específica de desenhar os narizes e bocas em alguns personagens. Esse último eu acho bem engraçado, pois alguns brutamontes são representados com lábios até que bem femininos, como se eles estivessem usando batom, sabe? Isso é algo que vem desde o seu primeiro mangá, chamado Make Upper, que coincidentemente é um mangá sobre maquiagem. Baki também é muito conhecido pelas suas cenas de alto impacto, com os personagens tendo a massa do rosto completamente distorcida a cada golpe. Nessa primeira parte nós já temos isso, mas tudo ilustrado de uma forma bem limitada. Eu estou literalmente no final dessa luta. Agora há pouco, antes de iniciar a live, eu literalmente terminei essa luta aqui no mangá. É muito bom. E contida. Eu acredito que essa primeira parte do mangá é regida muito pela contenção no estilo de desenho, mas a cada luta que passa, o Itagaki vai aperfeiçoando cada vez mais o seu traço, e isso tem segmento nas partes subsequentes de Baki. Sim, Baki, assim como Jojo, também é dividido por partes, por assim dizer, e a próxima é conhecida como New Grapper Baki. O estilo de desenho de muitos personagens muda bastante aqui, especialmente o do próprio Baki. As proporções do rosto são bem alteradas, os olhos diminuem ali de tamanho e ficam mais... Pô, pior que essa pintinha que ele tem aqui do lado da boca, junto com o shape muito bem definido dele, é um charme, tá? Estreitos, fazendo com que o Baki pareça mais velho. Os cabelos dos personagens com o tempo também ficam muito melhor trabalhados, melhorando mais a representação dos highlights, os brilhos do cabelo, né? O que deixa tudo com um acabamento melhor. Mas eu creio que o grande aprimoramento mesmo fica no nível de sombreamento, que aumentou bastante. O primeiro Baki tinha poucos detalhes, com muita coisa ficando em branco, mas agora quase toda a página os personagens são representados com um nível de sombreamento à base de retículas. Caralho, eu nem sabia que o antes era o Baki, outro personagem. É literalmente, Grappler Baki, The New Grappler Baki, aí é o Baki Son of Ugly, aí Bakidou, aí Bakidou que é a parte 4, e a parte 5 atual eu não lembro, eu não sei o nome, eu não cheguei a ver, que é o que tá lançando até agora, começou em 2023, se eu não me engano, essa quinta parte. Muito bem feito, fazendo eles parecerem mais tridimensionais. Porém, meu bruxo, isso aqui não é nada comparado ao que ele faz na próxima parte, que é o Hama Baki. As habilidades de sombreamento do Itagaki aqui evoluíram para um nível divino, ou eu diria para um nível demoníaco, né? A técnica do Itagaki aqui se assemelha ao efeito visual de fisiculturista sobre a iluminação intensa em competições, sabe? Ele desenha sombras muito contrastantes com áreas de luz tão marcantes que os personagens parecem polidos e suados, como se estivessem constantemente refletindo luz, sabe? Inclusive é muito deprimente como esse take da luta pai e filho foi representado. Nossa, o pior que isso daqui, como eu falei, eu já assisti algumas coisas. E eu vi esse anime, eu vi essa luta. Quando eu vi os painéis do mangá, na época que eu só tinha assistido anime, puta merda, cara. Que downgrade, velho. Que downgrade. No anime, né? É como se os caras não tivessem colocado nenhum esforço em passar a atmosfera opressiva que o mangá tinha. Um outro grande ponto de melhoria com o tempo foi na topografia facial dos personagens. O Itagaki melhorou ainda mais o detalhamento que enfatiza os planos tridimensionais do rosto. Muitas vezes o estilo de anime e mangá mais popularesco não enfatiza bem os planos da face dos personagens. Fica parecendo tudo muito bidimensional, sabe? Mas em Baki a tridimensionalidade é representada ao extremo. Ele coloca sombras e contornos que indicam aonde essas superfícies se encontram, criando a impressão de muito algo bem real. feito, velho. E o que dizer então do impacto de cada golpe? Lembra daquele take que eu mostrei no Baki 1? O Itagaki melhorou isso em 1000%.
como uma marca registrada a maneira como ele retrata o corpo humano se contorcendo e deformando a cada impacto. Quando um personagem recebe um golpe, a área afetada se estende e comprime, imitando o comportamento da pele humana, só que de uma forma muito mais elástica. O detalhamento anatômico dos personagens também chega a um outro nível. A adição de personagens cada vez mais bizarros deixa o Itagaki cada vez mais confortável para aplicar conceitos anatômicos que seriam impossíveis no mundo real. Agora, a continuação, que é o Bakidou, ela traz algumas mudanças um pouco divisivas na arte do mangá. Um dos motivos é porque o nível de sombreamento diminuiu com o passar do tempo, dando mais ênfase a um trabalho de linhas grossas. Claro, o sombreamento ainda se faz presente em certos momentos, mas não tanto quanto no passado, e ele foi aplicado de uma forma tão primorosa no arco passado. Ah, provavelmente devia ser exaustivo pra caralho, né? Ele já não devia estar mais aguentando fazer isso. Que deixou muita gente mal acostumada. Também é notável em Bakidou como os personagens vão ficando cada vez mais espessos e arredondados com o tempo, né? Especialmente no Bakidou de 2018. As formas musculares dos personagens se tornam cada vez mais grossas e volumosas, com uma sensação de peso físico muito mais evidente. Isso daí é uma mudança de estilo que pode agradar ou desagradar algumas pessoas, né? Eu não sou muito fã porque todo mundo parece muito inchado, tá? É esquisito em alguns momentos. Ligado? Apesar do Bakidou ser o traço mais atual do autor, eu realmente prefiro o Hamabaki. Não é que o Bakidou seja ruim, mas a luta pai e filho simplesmente extraiu o que o Itagaki tinha de melhor, tanto em história quanto em ilustração. Para finalizar, eu gostaria de comentar sobre uma característica muito interessante que o Itagaki usa na hora de compor algumas das suas lutas. O Itagaki brinca muito com a narrativa gráfica do mangá dele. Ele captura a sensação de impacto congelando o instante mais expressivo do golpe ou do movimento corporal, quase como se ele estivesse usando aquele famoso bicho, isso é algo muito zica no mangá de Baki. Esse contraste entre movimento fluido e os momentos congelados de tensão é um elemento que destaca demais as lutas desse mangá, dando uma dramaticidade ferrada pra elas. O cara realmente é um mestre no ofício dele. Resumo da ópera. No vídeo que eu gravei falando sobre apelo visual, eu disse que o apelo era menos sobre um personagem ser bonito e mais sobre ele ser visualmente interessante. Ele possuir um visual singular que consiga cativar o público de alguma maneira. Baki é um case de sucesso com relação a isso, pois ele conseguiu conquistar um público gigantesco com designs que, apesar de não serem belos no sentido clássico, possuem algo de singular. E aí, Gustavo? Cara, a gente tá reagindo a Baki principalmente porque, que nem eu falei no começo do vídeo, que você não tava na live, eu, depois de já ter assistido o anime mais atual e algumas coisas sobre Baki, eu resolvi de vez começar a ler Baki, porque Baki é uma história muito interessante para se ler, ter na mente, guardado, pegar as raízes dessa história. E eu comecei a ler, né? Aí como eu comecei a ler, e a gente faz muito tempo que não via Eric Artin, tinha um vídeo sobre a evolução da arte de Baki, falei, vamos ver. Que atrai o público-alvo. E agora eu pergunto, o que é que te atrai nessa estética de Baki? Eu posso dizer por mim que os signos que ele invoca, como a disciplina, a masculinidade, a alegoria de pai e filho, sim, é muito boa, que particularmente me fizeram interessar por Baki. Agora eu tô curioso pra saber. Isso é muito interessante mesmo. Eu ainda não cheguei nessa parte no mangá, mas como eu já vi a parte do anime que tem a luta pai e filho, é muito. Todo esse conceito da história é boa pra caralho. E quais são os signos dessa estética que fazem você se interessar por ela? E depois, se você não tiver assistido, dá uma conferida. Cara, sinceramente, Baki é uma obra que é muito engraçado o fato de que o pessoal conhece muito Baki pelas piadas, pelos memes. E isso não é ruim necessariamente. É legal você ter o conhecimento de uma obra por coisas assim. Só que se prender apenas a isso é muito triste. Porque tem tanta coisa interessante em algumas obras que o pessoal não vai atrás, sabe? Fazer o quê? De qualquer forma, e vocês? O que vocês acham? Vocês estão vendo aí? Deixem nos comentários. Lembrando, o vídeo original tá na descrição, como sempre. E você pode acompanhar as lives do comentário fixado. De qualquer forma, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Tchau, tchau.